Olá, eu sou o Leandro Albino da Albino Oliveira Consultoria. Hoje vamos abordar um assunto de extrema importância, que é o planejamento tributário. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, gostaria de agradecer a você pela audiência em nosso canal e por acompanhar o nosso trabalho. O objetivo da Albino Oliveira Consultoria é proporcionar o crescimento do negócio dos seus clientes e o crescimento profissional de todos os profissionais envolvidos. Temos recebido muitas dúvidas em nossa consultoria relativa ao planejamento tributário e hoje o nosso objetivo é passar para vocês algumas dessas dúvidas, o esclarecimento de algumas dessas dúvidas. Mas antes, só lembrando, não deixe de acessar o nosso canal, curtir os nossos vídeos, se inscrever, fazendo assim com que ele chegue ao maior número de empresas e pessoas possíveis. Então, nossa primeira pergunta é: o que vem a ser o planejamento tributário? O planejamento tributário, ele é o conjunto de análises que tem como objetivo otimizar a carga tributária da empresa, ou seja, reduzir a carga tributária, fazer com que ela opere na melhor formatação possível e não pagando impostos a maior. No planejamento tributário, devo analisar somente o melhor regime de tributação, se simples, lucro presumido ou lucro real? O planejamento tributário ele vai muito além da mera análise dos regimes de tributação. Ele tem que ser levado para o dia a dia da empresa, analisar suas operações nos mínimos detalhes. Seja na composição societária, seja na formatação das empresas, se eu vou ter um centro de distribuição, se eu vou ter uma nova planta industrial, se eu abro uma unidade em outro estado ou não. Então, ele compreende essa análise de toda a conjuntura do negócio, chegando numa amplitude de analisar os mínimos detalhes, os insumos que são agregados a um produto, a forma de faturamento, a forma com que está moldada toda a operação e todo o negócio da empresa. Para quê? Para que a gente possa moldar, remoldar essas operações de forma que seja possível reduzir a carga tributária de forma legal. Outra dúvida: desvantagem de quem não faz o planejamento tributário. Bom, quem não faz o planejamento tributário, ele não sabe se ele está pagando na melhor forma de tributação. Ou seja, ele pode estar pagando tributos a maior do que deveria pagar, assim, tendo um prejuízo tributário, ou ele pode estar pagando tributos de forma também incorreta, a menor, gerando um passivo tributário, achando que está tendo vantagem com esse cenário atual. Então, é imprescindível que se planeje, que se analise. Para quê? Para você saber de forma clara e objetiva se aquela formatação que você está utilizando é a mais adequada do ponto de vista tributário para o seu negócio. Sou do Simples Nacional, preciso fazer planejamento tributário? Ao contrário do que muitos pensam, o Simples Nacional nem sempre é a melhor opção para o negócio. E nós já analisamos empresas em que o lucro presumido ou mesmo o lucro real era mais vantajoso do que o Simples Nacional. Por isso é preciso que se analise nos mínimos detalhes cada operação da empresa. No Simples Nacional eu tenho algumas desvantagens que eu não tenho com relação às empresas do lucro presumido e lucro real. Por exemplo, no Simples Nacional eu tenho a obrigação de pagar, na grande maioria dos estados, a antecipação de ICMS quando eu compro mercadorias para revenda ou industrialização. Já no lucro presumido ou no lucro real, eu não tenho essa obrigação. Eu pago a diferença de alíquota na entrada somente quando eu compro para uso e consumo ou ativo imobilizado. De outro lado, eu tenho uma desvantagem fora do lucro do Simples Nacional, que é, por exemplo, a incidência do TIFAL na venda para consumidor final em outros estados. Então, eu preciso pesar isso e analisar com detalhe para verificar qual é a melhor formatação para o meu negócio. Outra dúvida: desvantagem para as empresas do lucro presumido que não fazem planejamento tributário. As empresas que estão no lucro presumido, também há um mito de que ela já está pagando de uma forma melhor, porque o lucro real às vezes é mais complexo. Então, essas empresas do lucro presumido podem estar pagando a mais. Por quê? Dependendo do seu negócio, o lucro real vai possibilitar uma série de créditos, a tomada de uma série de créditos que no lucro presumido eu não posso. Então, é necessário que se faça essa análise, que se faça o planejamento tributário para verificar, mesmo tendo mais trabalho, mais complexidade contábil, o lucro real vai me proporcionar uma redução tributária em relação ao lucro presumido? Sim ou não? Então, é preciso que se tenha essa certeza. Mais uma dúvida: desvantagem das empresas do lucro real por não fazer planejamento tributário. As empresas do lucro real, mais do que qualquer outras, elas têm que fazer o planejamento tributário e trazer isso
para o seu cotidiano, né? Não fazer somente ao final do exercício. Eu verifiquei que a minha empresa tende ao lucro real sempre ser mais vantajoso, então eu não vou fazer mais planejamento tributário. É uma atitude incorreta. É necessário que ela traga isso para o dia a dia, analisando a cada novo produto, qual que é a melhor formatação, cada nova operação, reanalisando o seu planejamento tributário constantemente, para que eu possa otimizar ainda mais a minha tributação no lucro real. No lucro real existem alguns outros mecanismos que eu posso utilizar de incentivos fiscais, analisar se eu estou aproveitando todos esses incentivos fiscais com relação ao imposto de renda, incentivo à inovação, para quê? Para que eu possa reduzir ainda mais a minha carga tributária. Qual a vantagem da minha empresa fazer o planejamento tributário? Então, a vantagem é muito simples. Tá? A empresa que faz o planejamento tributário, ela tem de forma clara e objetiva qual é a melhor opção ou quais são as melhores opções que ela pode adotar para reduzir a sua carga tributária de forma legal. Então, ela vai ter um leque de opções onde ela vai ter cada um seus prós e contras, né? Porque se mudou uma operação, ela pode gerar um aumento de custo também. Então, no planejamento tributário, eu não posso me resumir somente à parte tributária, eu tenho que incluir isso no planejamento estratégico da empresa para verificar outros custos, outros benefícios, né? Normalmente eu posso ter benefícios indiretos que não são tributários. Então, a vantagem de se fazer o planejamento tributário é ter de forma clara e objetiva qual é a melhor formatação para a empresa, qual é a melhor forma de operar aquele negócio para reduzir o máximo a carga tributária. No planejamento tributário, devo analisar só a legislação ou também envolver matemática? Essa é uma dúvida, né, recorrente e que nós vemos que em muitos fazem um planejamento tributário se pautando muito na legislação e de forma muito resumida, muito superficial os cálculos, a recomposição desses cálculos no planejamento tributário. Então é importante sim que se analise toda a forma legal as opções da empresa de reduzir a sua carga tributária, mas é importante que seja feita uma recomposição matemática e a projeção de cenários futuros seja moderado, pessimista e otimista para recompor como a empresa seria tributária caso já estivesse operando naquele regime de tributação ou naquela formatação, tornando assim de forma clara qual é o seu benefício. Então essas foram as principais dúvidas que chegam em nossa consultoria de planejamento tributário. Espero que você tenha gostado. Não deixe de acompanhar, né, o nosso canal, se inscrever, assinalar a notificação. Um abraço e até o próximo vídeo.